Ele disse a ela: "Você não é minha família." 2 anos depois, ele viu a criança com seus próprios olhos. Seu escritório era o tipo de lugar onde emoções estavam fora de lugar, onde tudo era feito de vidro, aço e poder silencioso. As janelas do chão ao teto seguravam a cidade do Rio de Janeiro lá embaixo como algo pequeno e gerenciável, um mundo que poderia ser moldado com algumas decisões e uma canetada. Pedro estava de costas para ela, seu terno cortado à perfeição, contra seus ombros largos, cabelo escuro e alinhado, postura reta. Ele sempre se portava como se tivesse medo de ceder, como se qualquer fragilidade pudesse quebrá-lo. Mariana estava perto da porta com as mãos entrelaçadas para evitar que tremessem, embora dissesse a si mesma que estava calma. Ela havia caminhado até ali acreditando que a honestidade importava, que a verdade poderia ser compartilhada e sustentada entre 2 pessoas. Ela pensou que o conhecia, ela pensou que em algum lugar, sob a ambição e o controle, havia um homem capaz de se importar. Ela havia ensaiado as palavras no caminho. Imaginou que ele ficaria em silêncio no início, chocado, talvez até assustado, mas imaginou uma conversa. Algo real, algo humano. Imaginou que ele se aproximaria, perguntando quando ela descobriu, perguntando o que ela sentia, perguntando o que aquilo significava para os 2. Ela imaginou que ele era alguém que a amava o suficiente para tentar. Mas quando ele finalmente se virou para encará-la, seus olhos azuis eram como um inverno, límpidos, parados e absolutos. Ele não parecia surpreso, não parecia ferido. Ele simplesmente parecia irritado, como se algo que ele não queria pausar tivesse sido interrompido. Ele atravessou a sala em direção a ela, não rapidamente, mas com o passo medido de alguém que acredita que o mundo vai esperar por ele. Ele parou a poucos metros de distância, perto o suficiente para ela ver a leve sombra da barba por fazer em sua mandíbula, a tensão em seus ombros, a ruga tênue entre suas sobrancelhas. "Mariana", ele disse, e até o nome dela soou como um inconveniente em sua boca. Antes que ela pudesse falar, antes que pudesse reunir coragem para lhe contar sobre a pequena vida crescendo dentro dela, ele continuou: "Esta não é uma conversa que precisamos ter." Ela piscou desequilibrada. "O que você quer dizer?" ela perguntou, sua voz baixa. Não frágil, apenas cuidadosa, como pisar em gelo fino. O olhar dele não se suavizou. Afiou-se. "Posso ver aonde isso está indo?" ele disse, e ela percebeu que ele pensava que já sabia de tudo. "Mas não estou interessado em laços emocionais. Trabalhei demais para chegar onde estou. Não tenho tempo para relacionamentos que complicam as coisas." Complicam. A palavra se alojou nela como uma pedra. Ela procurou em seu rosto por algo, arrependimento, hesitação, qualquer coisa, mas não havia nada. Apenas eficiência, negócios, estratégia. A mão dela moveu-se inconscientemente em direção à barriga, os dedos pressionando levemente, não para revelar, mas para se assegurar de que não estava imaginando o que vivia ali. "Não estou tentando complicar sua vida", ela sussurrou. "Pensei que você merecia saber." Ele exalou lentamente, como se a presença dela fosse uma pressão que ele não queria sentir. "Você não é minha família, Mariana." Ele não levantou a voz, não precisava. A frase a cortou limpa por quão facilmente saiu de sua boca. Sem luta, sem conflito, apenas certeza. "Você não faz parte do meu futuro." Ela sentiu algo em seu peito se mover, ainda não quebrado, mas um movimento que alertava para a quebra. A sala parecia muito grande e muito vazia ao mesmo tempo. Ela olhou para ele, não o empresário,
Não a figura poderosa que o mundo admirava, mas o homem que uma vez a beijou lentamente na luz fraca de seu pequeno apartamento, o homem que uma vez disse que o riso dela o fazia sentir que o mundo era algo quente. Mas aquele homem havia sumido, ou talvez nunca tivesse existido. Eu entendi, ela disse. As palavras eram firmes, embora seu pulso martelasse. Ela queria perguntar quando ele parou de se importar, mas percebeu que perguntar lhe daria poder sobre a verdade do que ela sentia. Então, em vez disso, ela levantou o queixo o suficiente para manter o que restava de seu orgulho. Ele não a pediu para ficar, não perguntou se ela estava magoada, não perguntou nada. Mariana se virou e caminhou em direção à porta. Ela alcançou a maçaneta com dedos frios, embora não se lembrasse de ter sentido frio antes. Ela não olhou para trás, não porque não quisesse, mas porque não podia se dar ao luxo de fazê-lo. No instante em que ela pisou no corredor, o barulho da cidade se precipitou sobre ela, alto e indiferente, e ela percebeu que estava respirando muito rápido. Ela pressionou a mão contra o estômago, desta vez totalmente, claramente, protetoramente. "Você é meu", ela sussurrou e as palavras afirmaram. Ela saiu do prédio e entrou em uma vida que não havia planejado, mas ela seguiu em frente. Não porque era fácil, mas porque ela tinha que seguir, porque o filho dentro dela merecia mais do que a frieza que ela acabara de deixar para trás. Ela não sabia como seria o futuro. Ela apenas sabia que ele não seria construído sobre a definição de valor de outra pessoa. Ela pisou na luz do sol, o vento da cidade pegando seu cabelo, e mesmo que seu coração doesse, ela continuou andando. Porque às vezes a força não é barulhenta ou orgulhosa. Às vezes a força é simplesmente escolher ir embora. Os meses que se seguiram se misturaram, mas não da maneira suave e sonhadora que as pessoas romantizam a gravidez. Foi um período marcado por exaustão, pânico silencioso e um tipo de coragem que não parecia bravura na época. Parecia sobrevivência. Mariana alugou um pequeno estúdio acima de uma floricultura em uma rua do bairro de Santa Teresa, no Rio, onde o barulho da cidade se suavizava em algo habitável. O cômodo era estreito, as paredes finas, e as janelas deixavam passar um pouco de vento nas manhãs frias, mas era dela, e era seguro. Ela o mobiliou lentamente. Uma cama, uma pequena mesa que servia de local de trabalho, um berço de segunda mão que encontrou em um centro comunitário, cuidadosamente limpo e montado peça por peça. Cada objeto tinha significado porque cada objeto foi escolhido com carinho, não com facilidade. Trabalhar ficou mais difícil à medida que a gravidez avançava. Ela pegava trabalhos freelance de design e ilustração, desenhando tarde da noite, sentada de pernas cruzadas na pequena mesa, com seu laptop e sketchpad. O brilho da tela frequentemente fazia seus olhos doerem, mas ela persistia porque não havia mais ninguém para carregar o peso. Às vezes seu corpo tremia de fadiga, às vezes a náusea a forçava a parar, mas ela sempre voltava à mesa. Ela estava construindo uma vida com um traço, uma pincelada, uma fatura de cada vez. Quando a solidão rastejava, ela colocava a mão sobre a barriga e simplesmente respirava, deixando o pequeno tremor sob a palma da mão lembrá-la de que ela não estava sozinha de verdade. O nascimento veio mais cedo do que o esperado. Uma noite chuvosa no final da primavera, quando o trovão ecoava baixo como um tambor de advertência. Ela não tinha para quem ligar, ninguém para levá-la, então ela mesma arrumou uma pequena bolsa enquanto suas mãos tremiam e pegou um táxi para o hospital na Zona Sul. A viagem pareceu interminável e muito rápida ao mesmo tempo.
Sua respiração estava superficial, mas sua mente estava aguçada de uma forma que só o medo pode criar. Ela não falharia com essa criança. O trabalho de parto foi longo, mais longo do que qualquer um a havia preparado. Ela agarrou as laterais da cama, os dentes cerrados, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, não apenas pela dor, mas pelo peso de tudo que a havia trazido até ali. As enfermeiras falavam suavemente, suas mãos firmes, suas instruções gentis. E então, finalmente, o choro começou. Júnior veio ao mundo com um grito potente, como se anunciasse a si mesmo com toda a insistência de alguém que sempre pretendera ser ouvido. Quando o colocaram em seu peito, sua pele estava quente, seu batimento cardíaco minúsculo, mas forte. Os olhos dele se abriram lentamente, pesados com o nevoeiro de recém-nascido, e quando focaram o suficiente para encontrar os dela, o ar deixou o seu corpo. Os olhos dele eram inconfundivelmente azuis, um azul penetrante, claro, luminoso, que não pertencia a ela. Por um momento suspenso, a imagem de Pedro parado em seu escritório, intocado, imóvel, passou por sua mente. Mas então Júnior soltou um som pequeno e suave, um gemido, e ela sentiu seu coração se mover em direção a ele tão completamente que não havia mais espaço para o arrependimento. Ela sussurrou o nome dele, Júnior, sentindo o peso e a graça disso preencherem a sala. Ela o segurou como se ele fosse frágil e inquebrável, como se ele fosse o começo de algo que ela estava apenas começando a aprender a entender. Ela chorou então, mas as lágrimas não eram ácidas ou amargas, eram suaves, quentes, silenciosas. Lágrimas de alívio, lágrimas de chegada. A vida com um recém-nascido não permitia espaço para luto, exigia presença, atenção e um tipo de amor que cresce, não da alegria idealizada, mas da proximidade. As noites eram longas e fragmentadas, moldadas por mamadas e pelos pequenos sons que só as mães aprendem a interpretar. Júnior dormia aninhado contra ela, sua respiração quente em sua pele, seus dedos pequenos e curiosos. O mundo se reduziu ao ritmo das necessidades dele e das respostas dela, uma dança construída no instinto em vez de instrução. Quando a manhã chegava, a luz do sol filtrava pelas cortinas, iluminando o quarto em um ouro suave que fazia tudo parecer mais gentil. Ela observava Júnior dormir, sua mãozinha repousando perto do rosto, seu peito subindo e descendo com suavidade constante. E naquelas horas tranquilas, antes que o dia começasse totalmente, Mariana se permitia sentir algo que não sentia há muito tempo: paz. Sim, o mundo exterior continuava sem ela. Sim, a vida de Pedro subia mais alto, mais rápido, mais barulhenta. Sim, ele havia escolhido a ambição em vez da conexão. Mas ali, naquele pequeno quarto acima da floricultura de Santa Teresa, o amor estava crescendo. Amor de verdade, o tipo que fica, o tipo que segura em vez de soltar. Ela não sabia como seria o futuro, não sabia como administraria tudo aquilo, mas ela olhou para o rosto adormecido de Júnior e entendeu algo profunda, silenciosa e irrevogavelmente. Ela não precisava de certeza para seguir em frente. Ela só precisava dele, e ele estava ali. Os 2 anos seguintes se desenrolaram lentamente, como páginas virando em um livro que ela estava vivendo e escrevendo. Júnior cresceu com o tipo de intensidade que só as crianças possuem, explorando o mundo como se cada objeto, cada textura, cada som fosse algo milagroso. Mariana aprendeu cada versão do choro dele, o de fome, o frustrado, o "eu só quero ser abraçado". Ela aprendeu o ritmo da maternidade por instinto, não por orientação. Não havia avós visitando com jantares prontos, amigos rindo
oferecendo-se para cuidar, ou um pai aparecendo com braços ansiosos. Eram apenas ela e Júnior. E, de alguma forma, isso era o suficiente. O estúdio acima da floricultura se tornou um lar feito de rotinas pequenas e significativas. Todas as manhãs, o perfume de flores recém-cortadas e folhas úmidas subia pelas tábuas do chão, misturando-se com a leve doçura de loção de bebê e sabão em pó. Quando Júnior aprendeu a engatinhar, ele arrastava pequenos brinquedos pela sala como tesouros. Quando aprendeu a andar, ele cambaleava como um pequeno marinheiro, aprendendo a se equilibrar pela primeira vez, os braços estendidos e orgulhosos. E quando aprendeu a falar, sua voz preencheu o espaço com risadas que faziam as janelas antigas parecerem menos solitárias. Trabalhar ainda era a parte mais difícil. Mariana trabalhava até tarde, muito depois de Júnior adormecer, projetando capas para autores independentes e ilustrações para blogs. O pagamento era inconsistente e modesto, mas ela aceitava todo o trabalho que aparecia. Algumas noites, ela parava no meio do traço, com as mãos rígidas e os olhos ardendo de fadiga. Mas então, Júnior se mexia no sono, ou suspirava, ou murmurava um som de sonho, e aquele pequeno lembrete instintivo lhe dava força para continuar. Dinheiro nunca foi abundante, mas ela aprendeu a esticá-lo como linha, fina, mas inquebrável. Ela comprava em brechós e comprava verduras no final do dia, na feira livre, quando os preços caíam. Ela ficou boa em dizer: nós temos o suficiente, mesmo quando queria mais. Não mais material, apenas mais espaço para respirar. Mas ela não reclamava. Ela não via sua vida como uma tragédia. Era simplesmente o que era. Cheio de dificuldade, sim, mas também cheio de significado. A personalidade de Júnior floresceu cedo. Ele era curioso, audacioso e rápido em sorrir, com o hábito de encarar profundamente os rostos, como se tentasse entender os pensamentos por trás deles. Seus olhos azuis atraíam a atenção por onde quer que fossem. Estranhos frequentemente comentavam sobre o quão impressionantes eles eram. Mariana sempre agradecia educadamente, mas por dentro uma pontada silenciosa se retorcia. Não porque ela se arrependesse de Júnior ou quisesse que ele fosse diferente, nunca, mas porque os olhos dele eram um lembrete, uma memória que ela havia escolhido não revisitar. Ela não falava de Pedro, não dizia o nome dele. Ela não seguia as notícias, embora fosse impossível não o ver às vezes, seu rosto em um outdoor na Avenida Brasil, sua empresa mencionada em uma manchete, seu nome falado por estranhos em cafeterias. Ele ficava mais bem-sucedido a cada mês que passava. Sua presença no mundo se expandia enquanto a dela permanecia pequena e contida. E, no entanto, quando ela assistia Júnior correr pela sala rindo, quando sentia a mão dele envolver seu dedo, ela percebeu algo silenciosamente profundo. Pequeno não significava menor. Silencioso não significava fraco. A vida dela não estava quebrada, estava simplesmente diferente. Ainda assim, havia momentos em que a solidão a apertava. Em noites chuvosas, quando a rua lá fora ficava embaçada atrás do vidro molhado, ou em feriados, quando o mundo parecia cheio de reuniões das quais ela não fazia parte. Às vezes, ela imaginava como teria sido se Pedro tivesse escolhido diferente, se ele tivesse dito, fique, ou apenas, me diga. Mas esses pensamentos eram como tocar um hematoma, dolorosos e inúteis. Ela não tinha espaço em seu coração para desejar o passado. Em vez disso, ela aprendeu a encontrar alegria no comum. No calor da mãozinha de Júnior na dela enquanto caminhavam para a Praça General Osório.
na maneira como ele desabava em seus braços quando estava cansado, no peso suave dele dormindo contra seu peito, nos dias em que o riso vinha tão facilmente que a surpreendia. Ela encontrou força no simples ato de continuar. Cada nascer do sol era uma escolha que ela fazia novamente. Quando Júnior completou 2 anos, ele tinha um cobertor favorito, uma canção favorita sobre estrelas e o hábito de correr direto para os braços dela, como se o mundo começasse e terminasse ali. Mariana percebeu que o amor havia remodelado sua vida em algo que ela jamais poderia ter imaginado e algo que ela jamais trocaria. Ela não sabia que tudo estava prestes a mudar. Não sabia que estava prestes a ver o homem que uma vez lhe havia virado as costas. Não sabia que a vida que ela havia construído com tanto cuidado estava prestes a tremer, não porque fosse fraca, mas porque algo há muito enterrado estava prestes a vir à tona. E o mundo que ela pensava estar fechado se abriria novamente, lentamente, dolorosamente, inegavelmente. Aconteceu em um dia que começou com simplicidade comum, luz do sol no vidro da janela, Júnior rindo de pombos, o cheiro de pão quente da padaria na esquina. Mariana não havia planejado nada de especial. Ela só precisava sair do apartamento por algumas horas, deixar Júnior correr e sentir o ar fresco. Eles acabaram em um restaurante com um terraço ao ar livre no bairro da Gávea, onde que ela gostava porque tinha música suave e uma vista do morro. Ela sentou-se com Júnior em uma cadeira alta ao lado dela, dando-lhe pedaços de fruta enquanto ele balbuciava em palavras mal formadas, apontando para carros e estranhos e o vasto céu de verão em movimento. Era um momento tranquilo, do tipo que parecia gentil o suficiente para respirar fundo. Ela não o viu no início, não houve uma mudança cinematográfica na iluminação, nem um silêncio repentino no ar. Apenas o zumbido suave da conversa, o brilho prateado dos garfos e Júnior batendo na mesa ritmicamente com as palmas das mãos. Então Júnior parou. Aconteceu tão silenciosamente que Mariana não notou imediatamente. As mãozinhas dele pararam, seus olhos azuis arregalados fixaram-se em algo atrás dela, sem piscar. Seus lábios minúsculos se entreabriram, não em surpresa ou medo, mas em reconhecimento puro, reconhecimento que não fazia sentido lógico. Só então Mariana se virou. Pedro estava a poucas mesas de distância, acabando de sair da porta. Ele estava vestido com um terno escuro, elegante, ajustado, inegavelmente caro, mas algo nele estava diferente do homem que ela se lembrava. Sua postura era a mesma, ainda reta, ainda composta, mas sua expressão não estava selada em gelo. Seu cabelo estava ligeiramente desalinhado, como se tivesse estado ao vento, e seus olhos vasculhavam o terraço, lentamente, quase cautelosamente, como se estivesse procurando por algo que não esperava encontrar. E então seu olhar caiu sobre ela. Por um batimento cardíaco, o mundo se aguçou ao redor das bordas. Ele congelou, não dramaticamente, não com um choque que exigia atenção, mas com a quietude atordoada de alguém cuja realidade acabou de mudar sem aviso. Seu olhar moveu-se para Júnior. Mariana observou o reconhecimento se espalhar por ele como uma corrente lenta e poderosa. Começou em seus olhos, arregalando-os apenas um pouco, e depois apertou sua mandíbula, como se algo dentro dele batesse no lugar. Os olhos azuis de Júnior encontraram os olhos azuis de Pedro, idênticos, impossivelmente. E embora Júnior nunca tivesse visto aquele homem, ele estendeu suas mãozinhas para a frente, como se fosse atraído pela gravidade. Pedro cruzou o espaço entre eles quase sem querer, seus passos silenciosos,
sua respiração irregular. Ele parou na mesa deles, perto o suficiente para Mariana sentir o calor de sua presença, sentir o leve cheiro de seu perfume, algo limpo e frio como chuva no vidro. Ela não falou, não se moveu. Ela simplesmente olhou para ele. Os olhos de Pedro voltaram-se para o rosto dela, procurando raiva, ou acusação, ou explicação, algo para se ancorar. Mas ela não lhe deu nada. Sua expressão era calma, firme, quieta, não perdoando, não hostil, apenas presente, como se ela estivesse esperando por este momento, embora não estivesse. Sua voz, quando veio, era baixa e rouca. «Mariana!» Ela assentiu uma vez em reconhecimento. Ele olhou de volta para Júnior, que agora se inclinava em direção a ele com curiosidade aberta. A mão de Pedro tremeu levemente enquanto ele estendia o braço, não para tocar, mas para se firmar nas costas da cadeira. O tremor era pequeno, mas Mariana viu. O homem que uma vez a dispensou com calma ensaiada, agora lutava para respirar. Sua voz quebrou levemente quando ele perguntou: «Ele é?» Ela não precisou que ele terminasse a frase. Ela não precisou que ele explicasse o que ele já sabia. «Sim», ela disse, sua voz suave, mas firme. «Ele é seu filho». A verdade caiu como uma pedra atirada em água profunda, silenciosa no início, depois se espalhando em ondas que tocariam em tudo. Pedro exalou, mas a respiração soou como algo se desfazendo. Não arrependimento, não raiva, algo mais cru, mais humano. Uma rachadura na armadura que ele havia construído em torno de sua vida. Ele afundou lentamente na cadeira à frente deles, como se seu corpo não pudesse mais se sustentar. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Júnior. Ele olhou para a criança da maneira que um homem olha para uma porta que ele havia fechado e, de repente, percebe que ela levava para casa. Júnior estendeu a mão mais uma vez. E desta vez Pedro estendeu a mão gentilmente em direção a ele. Dedos minúsculos se enrolaram em torno dos seus. Júnior sorriu. Um sorriso brilhante, fácil, aberto. A expressão de Pedro se quebrou. Não estilhaçou. Abriu-se. E naquele momento Mariana entendeu algo para o qual nunca havia se preparado. Ele não estava pronto então. E ela não precisava dele. Mas agora, quer ela quisesse ou não, a história não era mais apenas dela. O passado havia retornado, não para a reivindicar, mas para acertar as contas com o que havia deixado para trás. E o mundo que ela havia construído com tanto cuidado começou a mudar. Silenciosamente, indelevelmente. Ele voltou no dia seguinte. Não com flores ou desculpas ou algo dramático, mas com os passos incertos e cuidadosos de um homem se aproximando de algo que ele tinha medo de quebrar simplesmente ao tocar. Mariana esperava que ele desaparecesse novamente, engolido pelo mundo em que vivia, o mundo de negócios, conferências e manchetes. Mas, em vez disso, ele apareceu do lado de fora do pequeno prédio onde ela morava, parado perto da entrada da floricultura, com as mãos nos bolsos, como se estivesse se ancorando no cheiro de lírios frescos e caules úmidos. Ele parecia fora de lugar ali, muito polido, muito caro, muito controlado, mas também estranhamente humano. Ela o avistou da janela no andar de cima, e ela não se apressou. Ela terminou de apertar os sapatos de Júnior, alisando seus cachos com dedos gentis. Só então ela o carregou para baixo. Quando ela saiu, os olhos de Pedro se moveram imediatamente para Júnior. Não houve hesitação, nenhuma confusão, apenas uma consciência quieta e dolorida. Júnior balbuciou algo alegre, apontando para uma fileira de tulipas amarelas, como se anunciasse uma descoberta. Pedro sorriu, pequeno, mas real. Isso a surpreendeu.
Ela tinha se esquecido de que ele costumava sorrir assim, sem cálculo. O constrangimento entre eles não era agudo, era suave, pesado, cheio de coisas não ditas. Eles caminharam até o parque juntos, não porque planejaram, mas porque Júnior puxou a mão de Mariana naquela direção e Pedro simplesmente seguiu. Os três sentados em um banco de parque teriam parecido comuns a qualquer estranho que passasse. Uma família desfrutando de uma manhã. Um pai observando seu filho subir, cair e subir novamente. Mas para Mariana não havia nada de comum naquilo. Ela sentou-se ao lado dele enquanto Júnior empilhava pequenas pedras com concentração feroz. O silêncio entre ela e Pedro era denso, mas não vazio. Ela podia senti-lo reunindo palavras da maneira que se reúne coragem. Finalmente ele falou. Eu não sabia como me sentir quando o vi ontem, ele disse calmamente. Pensei que sentiria choque ou raiva ou algo defensivo, mas eu não senti. Eu só... Sua voz falhou e ele exalou lentamente. Eu só senti que tudo o que fiz, cada escolha que fiz, me levou a perder ele. Ela não respondeu, não porque quisesse que ele sofresse, mas porque ela precisava ouvir a verdade, não a versão polida, não a dispensa empresarial da emoção, a verdade real. Pedro olhou para suas mãos. Elas estavam firmes agora. Naquela época eu estava com medo, medo de estar preso a alguém, medo de perder o controle da minha vida. Meu pai... Ele parou, a mandíbula apertando. Ele tratava a família como um fardo, como algo que tira de você até não sobrar nada. Eu não queria repetir a vida dele, então eu cortei tudo o que parecia apego. Mariana absorveu suas palavras cuidadosamente. Elas não o desculpavam, mas o explicavam. Ela falou calmamente, sem acusação. Você não me deu a chance de lhe dizer, você decidiu por nós dois. Ele assentiu. Eu sei, e eu estava errado, eu estava cego. Ele olhou para Júnior novamente e Mariana viu algo fraquejar dentro dele, algo há muito tempo reprimido. Eu pensei que o controle me mantinha seguro, mas tudo o que fez foi me deixar sozinho. Júnior, alheio ao peso ao seu redor, subiu no joelho de Pedro e se acomodou ali como se fosse o lugar mais natural do mundo. Pedro ficou imóvel. Suas mãos pairaram, inseguras, antes de ele finalmente colocar uma delas gentilmente nas costas de Júnior. O movimento foi lento, reverente, como se ele temesse que a criança pudesse desaparecer se ele piscasse com muita força. Mariana observou a cena com um aperto no peito que ela não conseguia nomear. Dor, sim. Mas também algo perigosamente perto de calor. Ela nunca quis que Júnior crescesse sem pai. Ela simplesmente escolheu não arrastá-lo para algo frio. Pedro engoliu em seco. Eu não posso pedir que você me perdoe, ele disse, sua voz rouca. Eu não posso pedir que você confie em mim. Eu não mereço nenhum dos dois. Mas eu quero conhecê-lo. Eu quero estar aqui. O que isso significar? Pelo tempo que for necessário. Suas palavras não se apressaram, não suplicaram. Elas simplesmente existiram. Honestas, não polidas. Mariana sentiu algo mudar. Não uma porta se abrindo, não uma ferida se fechando, mas uma respiração sendo liberada depois de ter sido contida por muito tempo. Ela olhou para ele firmemente. Júnior merece saber quem você é, não a versão que o mundo vê. O verdadeiro, se você puder dar isso a ele, veremos o que virá a seguir. Pedro assentiu, e pela primeira vez ela viu sua compostura rachar, não por orgulho, mas por um alívio quieto. O momento não foi uma reconciliação, não um perdão, não o amor recuperando seu lugar. Foi um começo frágil, incerto,
necessário. E começos são coisas poderosas, mesmo quando tremem. As semanas que se seguiram se desenrolaram lentamente, como alguém virando as páginas de um livro com cuidado deliberado. Pedro não tentou ocupar espaço de uma vez. Ele não apareceu com grandes presentes ou promessas destinadas a apagar o que havia sido feito. Em vez disso, ele chegou de maneiras pequenas, silenciosas, os tipos de gestos que não podem ser falsificados porque exigem presença em vez de performance. Ele vinha no início da tarde, quando Mariana trabalhava, oferecendo-se para levar Júnior ao parque ou para um passeio à beira do Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele se sentava no chão ao lado dele, construindo torres de madeira e deixando Júnior derrubá-las de novo e de novo. Ele era desajeitado no início, inseguro sobre como prender a atenção de uma criança, como acalmar a frustração, como equilibrar a autoridade com gentileza. Mas Júnior não parecia se importar. As crianças não precisam de perfeição, elas precisam de presença. E Pedro estava aprendendo a ficar. Às vezes, Mariana os observava da porta. Pedro estaria tão intensamente focado em Júnior que não a notava ali parada. Sua expressão era diferente agora, aberta de uma maneira que ela nunca havia visto antes. A agudeza que uma vez o definiu havia se suavizado nas bordas. Havia vulnerabilidade ali. Vulnerabilidade real, não a versão polida que as pessoas usam quando querem simpatia. Era a vulnerabilidade de alguém que entende que tem algo a perder agora. Eles começaram a encontrar um ritmo. Não um ritmo familiar, ainda não, mas o começo de um. Júnior corria para mostrar a Pedro seus desenhos, rabiscos bagunçados de azul e verde, que só faziam sentido através do brilho de sua excitação. Pedro se ajoelhava, ouvindo como se as palavras indistintas de Júnior contivessem mundos inteiros dentro delas. Havia algo quase reverente na maneira como ele ouvia, como se estivesse aprendendo uma linguagem que ele nunca soubera que existia. Mas a cura não é suave e constante, é irregular, imprevisível, moldada por cicatrizes antigas e memória repentina. Uma noite, Mariana estava arrumando brinquedos enquanto Júnior dormia no sofá, seu corpinho espalhado por um cobertor. Pedro estava ajudando, colocando blocos em uma cesta, com movimentos lentos e pensativos. O quarto estava quieto, exceto pelo fraco zumbido de um poste de luz lá fora. Deveria ter sido um momento de paz, mas o passado nem sempre vem com aviso. Pedro alcançou um pequeno urso de pelúcia e parou. Sua mão se apertou em torno dele, apenas ligeiramente. E então ele falou. Meu pai era como uma tempestade, ele disse, sua voz baixa. Ele não olhou para ela. Ele entrava em um quarto como se já estivesse desapontado com todos que moravam ali. Minha mãe passou a vida tentando fazê-lo ficar menos bravo. Eu passei minha infância tentando não me tornar ele, mas acabei me tornando. Pensei que afastar todos me tornava forte. Pensei que a distância significava controle. Mariana ficou parada, um brinquedo em suas mãos, o peso das palavras dele se instalando entre eles. Quando você me contou sobre o bebê naquele dia, eu não acreditei que a família pudesse ser outra coisa senão uma armadilha. Algo que tira de você até não sobrar nada. Ele continuou. Então pensei que empurrar você para longe era a única maneira de me proteger. Eu não considerei o que estava destruindo. Eu apenas vi algo se fechando em mim. E eu corri. Ele finalmente olhou para ela. Seus olhos não estavam frios. Eles estavam se afogando. Eu o vejo agora e não entendo como pude pensar que estar sem ele era mais seguro. Não entendo quem eu era então. A respiração de Mariana engatou,
não porque ela o perdoou, mas porque pela primeira vez ele havia lhe contado a verdade sobre si mesmo, não a explicação polida e elaborada para soar razoável. A verdade era crua, imperfeita, humana. Ela colocou o brinquedo de lado e se apoiou na mesa, sem desviar o olhar dele. Saber por que não apaga o que aconteceu, ela disse calmamente, mas torna isto mais fácil de respirar. Ele assentiu, como se as palavras dela fossem algo de que ele precisava se segurar. Ainda havia noites em que o passado apertava demais. Noites em que a memória de ser deixada se apertava ao redor das costelas de Mariana. Noites em que Pedro ficava acordado em seu apartamento, ouvindo o silêncio e percebendo o quão alta a solidão podia ser. Mas eles não se afastavam da dificuldade. Eles não corriam. Eles apareciam. Um pequeno momento de cada vez. Houve uma manhã em que Júnior caiu no parque e ralou o joelho. Seu rosto enrugou, lágrimas escorrendo em soluços rápidos e em pânico. Mariana estendeu a mão para ele, instintivamente, pronta para acalmá-lo. Mas Júnior estendeu a mão para Pedro. Suas mãozinhas se agarraram à camisa de Pedro, seu rosto enterrado na curva de seu ombro. E Pedro o segurou, não desajeitadamente, não hesitantemente, mas com mãos firmes e uma voz suave, murmurando segurança. Mariana os observou, seu coração apertando e afrouxando ao mesmo tempo. Era isso que ela tinha feito sozinha por tanto tempo. E agora ela não precisava. A percepção não pareceu rendição. Pareceu alívio. E lentamente, cuidadosamente, quase sem querer, a confiança começou a retornar. Houve um ponto no final do outono quando a estação parecia ecoar as mudanças que aconteciam dentro de suas vidas. As folhas do lado de fora da floricultura ficaram de um âmbar profundo e dourado desbotado, flutuando até as calçadas em lentas espirais. O ar ficou frio o suficiente para que Júnior precisasse de um pequeno chapéu de tricô que continuava escorregando sobre os olhos. Ele o empurrava para cima com dedos desajeitados, rindo toda vez que caía de novo. Cada dia parecia mais quieto, mais suave, mas não vazio. O mundo deles estava mudando de uma forma que era quase muito gradual para notar, a menos que se olhasse de perto. Pedro não parecia mais um visitante. Não porque estivesse sempre presente, mas porque ele entendia o espaço em que estava entrando. Ele nunca agiu como se tivesse conquistado um lugar simplesmente por querer um. Ele ajudava nas compras, ele carregava as sacolas pelas escadas, ele aprendeu que jantar em uma cozinha pequena significava mover-se com gentileza em vez de ocupar espaço. Ele ouvia, verdadeiramente ouvia, quando Mariana falava. E ele ria às vezes, um som grave e quente que ela quase tinha esquecido que existia. Mas a cura nunca é apenas movimento para frente. Ela tem lugares onde o ar se curva, onde o passado ressurge inesperadamente. Uma tarde, eles estavam no parque. Júnior estava perseguindo um bando de pombos com foco determinado, suas pequenas botas levantando folhas. Mariana e Pedro estavam sentados no banco de madeira, gasto por perto. O céu estava cinza nublado, pesado com a possibilidade de chuva, o tipo de céu que faz o mundo parecer mais quieto. Uma mãe passou com o marido e 2 filhos. O riso deles era brilhante, desimpedido, o tipo que preenche um espaço sem hesitação. O olhar de Mariana demorou, apenas 1 segundo a mais. Pedro notou, ele sempre notava agora. Você está pensando em algo, ele disse gentilmente. Ela não negou. Às vezes eu me pergunto como nós pareceríamos se as coisas tivessem sido diferentes, ela disse. Não amarga,
não melancólica, apenas honesta. As mãos de Pedro estavam soltas entre os joelhos. Ele olhou para as folhas no chão, antes de olhar para ela. Eu também me pergunto isso, ele admitiu. Mais vezes do que eu gostaria de admitir. Mas não podemos reconstruir a partir de um passado que não aconteceu. Só podemos construir a partir de agora, se você quiser. O peito dela apertou, não dolorosamente, apenas cheio. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela observou Júnior, que agora havia abandonado os pombos e estava colhendo as folhas mais bonitas que conseguia encontrar, segurando-as para o céu, como se o sol pudesse mudar suas cores. Ela se lembrou do quarto do hospital, a solidão, o silêncio, o peso de carregar o filho dele sozinha. Essas memórias não desapareceram simplesmente porque ele estava ali agora. Elas viviam em sua memória muscular, na forma de sua coluna, na maneira como ela guardava seu coração. Mas ela também se lembrou de suas mãos trêmulas quando ele segurou Júnior pela primeira vez. Ela se lembrou da maneira como sua voz falhou quando ele disse que havia perdido tudo. Ela se lembrou da maneira como ele ouvia à noite, quando o passado caía muito perto de sua pele. Ele havia mudado, não por ela, mas porque a vida, finalmente, exigiu que ele olhasse para si mesmo. E ela também havia mudado, não mais dura, não mais fria, mas mais forte. Júnior correu de volta para eles, folhas transbordando de suas mãos, e as derramou no colo dela com orgulho triunfante. Ela o abraçou, o riso dele pressionando quente em seu pescoço. Pedro tirou uma folha do cabelo de Júnior com dedos lentos e cuidadosos. Mariana olhou para Pedro e não havia medo em seus olhos desta vez. Apenas clareza. Eu não sei como começar de novo, ela disse. Não da maneira que éramos antes. Isso se foi. Mas acho que podemos começar algo novo, algo diferente, algo honesto. A respiração de Pedro o deixou como algo liberado. Sua voz estava baixa quando ele falou. Eu não quero o que tínhamos antes. Eu quero isto. Você, Júnior. Exatamente como estamos agora. Mudando, aprendendo, sem ilusões, sem distância. O vento se moveu através das árvores acima, espalhando uma onda de folhas douradas ao redor deles. Júnior bateu palmas, encantado com a explosão repentina de cor, e o momento pareceu estranhamente sagrado. Esta não foi uma declaração de amor da maneira que as histórias geralmente a enquadram. Não foi um voto dramático ou um grande discurso emocional. Foi algo muito mais difícil. Foi permissão. Permissão para tentar. Permissão para reconstruir. Permissão para ficar. Naquela noite, de volta ao apartamento, Júnior adormeceu aninhado entre eles no sofá, depois de insistir em mais uma história. 3 vezes. O abajur projetava um halo quente sobre o quarto, suavizando todas as bordas afiadas. O mundo lá fora estava quieto, silenciado pela noite precoce. Pedro não se afastou, nem Mariana. Eles se sentaram ombro a ombro, e o silêncio entre eles parecia real, vivo, cheio de respiração compartilhada e entendimento não dito. Mariana encostou a cabeça levemente em seu ombro. Desta vez, ele não congelou, não se enrijeceu, ele simplesmente se permitiu inclinar-se nela, não como alguém tomando, mas como alguém finalmente aprendendo a pertencer. Não era uma promessa, não era um final. Era um começo que parecia firme e real. E começos, quando vêm tão suavemente, tendem a durar. O inverno chegou silenciosamente, sem as tempestades dramáticas do passado ou os ventos cortantes que uma vez fizeram a cidade parecer afiada. Em vez disso, a primeira neve veio como um pó fino e gentil,
cobrindo telhados e calçadas em um brilho pálido. O mundo lá fora parecia mais suave, como se estivesse embrulhado em algodão. Dentro do apartamento, o calor se acumulava de pequenas maneiras, o riso de Júnior ecoando contra as paredes, a chaleira assobiando no fogão, a presença constante de Pedro e Mariana se movendo um ao redor do outro com uma familiaridade que parecia nova e inevitável. Fazia meses desde o dia no café, meses de proximidade cautelosa, de cura lenta, de aprender um com o outro sem fingir que o passado não existia. Eles não haviam declarado nada oficial, não haviam rotulado o que estavam se tornando. Eles não precisavam. Era visível na maneira como suas vidas haviam começado a se sobrepor naturalmente. A escova de dentes que Pedro guardava ao lado da dela, a pequena gaveta de roupas de Júnior em seu apartamento para as noites em que o menino adormecia em seus braços, as manhãs tranquilas na mesa da cozinha, onde bebiam café enquanto Júnior desenhava em um caderno. As pausas entre as palavras deles, que não mais continham distância, apenas consideração. Um dia, perto do final do inverno, Mariana recebeu um aviso de despejo. O prédio estava sendo vendido para novos empreendedores, a floricultura no térreo fecharia, os inquilinos tinham 60 dias para sair. A notícia caiu sobre ela como água fria. Aquele quarto tinha sido muito mais do que um lar. Tinha sido o lugar onde ela se reconstruiu, peça por peça, noite após noite. A ideia de deixá-lo a cortou profundamente. Ela contou a Pedro naquela noite. Ela esperava preocupação, simpatia, talvez uma sugestão prática. Ela não esperava o que ele disse. Eu estava procurando por uma casa, ele disse, não apressado, não dramático. Uma de verdade, não para mim, para nós, algum lugar com espaço para Júnior correr, algum lugar onde você não terá que carregar tudo sozinha. Eu não disse nada antes porque não queria pressionar você, mas agora parece o momento certo para lhe dizer. Mariana não respondeu no início. Ela olhou para ele procurando por qualquer traço de presunção, de direito, da antiga agudeza. Mas sua expressão estava aberta, não expectante, não triunfante, simplesmente paciente. Então você não está me pedindo para mudar para o seu mundo, ela disse calmamente. Não, ele respondeu. Estou pedindo para construir um novo com você. Houve um longo silêncio, mas não foi pesado. Era o tipo de silêncio que contém respiração e possibilidade. Eles passaram vários fins de semana visitando a casa juntos. Ela ficava perto da beira de um bairro tranquilo na Barra da Tijuca, onde as crianças andavam de bicicleta nas calçadas e árvores antigas arqueavam seus galhos como protetoras. A casa não era grandiosa ou ostentosa. Ela ficava firme e quente sob um telhado inclinado, sua varanda larga o suficiente para sentar à noite. A sala de estar tinha janelas altas que captavam a luz de uma forma que fazia tudo parecer mais gentil. A cozinha era pequena, mas aberta. E nos fundos, um quintal se estendia sob o céu, com espaço suficiente para jardins, risadas e pés em crescimento. Júnior correu pela grama na primeira vez que visitaram, tropeçando e rindo, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. Ele levantou um graveto como uma espada, anunciou que o quintal era um lugar de castelo, e Mariana sentiu seu peito apertar, não com medo, mas com plenitude. Quando assinaram o contrato de aluguel, não foi com cerimônia, sem discursos, sem promessas gravadas em poesia, apenas o simples ato de escolher o mesmo futuro, no mesmo momento, juntos. A mudança foi bagunçada. Caixas por toda parte. Júnior colocando brinquedos dentro das gavetas da cozinha por razões que só crianças entendem. Neve rastreada em botas, risadas mais altas que frustração.
não perfeita, real. Na primeira noite na casa, eles ainda não tinham móveis montados. Sentaram-se no chão da sala de estar, comendo comida de delivery em embalagens de papel. Júnior adormeceu com a cabeça na coxa de Pedro, sua mãozinha enrolada em um canto de seu cobertor. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho quente de um único abajur de chão. Lá fora, a neve continuava a cair em um silêncio lento e suave. Mariana encostou-se em Pedro, seu ombro descansando contra o dele. Ela não pensou, ela não planejou, ela simplesmente se permitiu descansar. Ele encostou levemente a bochecha em seu cabelo, sem tensão, sem expectativa, apenas presença. Você já se perguntou, Pedro disse suavemente, se as coisas aconteceram exatamente da maneira que precisavam, até mesmo as partes dolorosas, para nos trazer até aqui? Mariana fechou os olhos. Talvez, ela sussurrou, talvez tenhamos tido que quebrar uma vez para aprender a nos segurar sem medo. Ele exalou, não um suspiro, mas como uma libertação. Eles não precisavam dizer eu te amo. Ainda não. Não porque as palavras não fossem verdadeiras, mas porque a verdade já estava vivendo no quarto com eles, no calor do silêncio compartilhado, na facilidade de se apoiar, na criança adormecida que os conectava mais profundamente do que qualquer frase poderia. Lá fora, a neve se instalava suavemente contra as janelas. Lá dentro, eles estavam finalmente em casa, não porque o passado tinha sumido, mas porque o futuro havia chegado, quieto, firme, e deles,